meus amores do terceiro ano A e terceiro ano B, alunos lindos da tia Ingrid da manhã e os meus alunos lindos da tarde. Bom dia para quem eu estou vendo durante o dia e boa tarde para aqueles que eu estou vendo à tarde. Vamos para mais um dia de aula, terça-feira, mais um dia que o Senhor nos abençoou, né? Com fôlego de vida, apesar de todos os percalços que têm acontecido aí pelo mundo, o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado, tanto a nós quanto a nossa família. Então vamos lá para mais um dia de aula, vamos separando os materiais aí, matemática, tá? Ciências, onde nós vamos aprender sobre o ar que nós respiramos e a composição do ar que tem no nosso planeta, tá? E também vamos pegar aí o nosso livro do Aprender a Filosofar, tá bom? Separem aí os materiais, matemática, ciências e o Aprender a Filosofar. E não se esqueça também do seu livro de inglês, tá? Que hoje também tem aula da nossa super tia Josiele. Então separe seus materiais de terça-feira e vamos lá, juntos, rumo a mais um dia para o nosso conhecimento. Peguem aí seus materiais, separem tudinho, que a tia Miriam tá aqui esperando vocês para as explicações, tá ok? Vai lá, corre, corre! Bom, meus amores, a nossa primeira aula de hoje vai ser do Aprender a Filosofar. Aí tem uma pergunta aí no seu livro assim: é possível transmitir emoções através de uma obra de arte? Você consegue ter a sensação de emoção quando você observa um quadro? Eu, por exemplo, eu já fui no Museu de Artes aqui no Rio de Janeiro, que eu aconselho todos a irem, tá? Museu de Arte, tanto o Museu de Arte quanto o Museu de Arte Moderna, que tem aqui no Rio de Janeiro, eu aconselho vocês a irem. Quando eu fui, me apaixonei, porque são obras lindas, transmite todo tipo de emoção. Você observa um quadro, no quadro você sente a emoção da tristeza. Você observa um outro quadro, você tem a emoção da alegria. Você consegue sentir tudo aquilo que o autor tentou passar através da pintura, quando você observa para ela. Bom, essa foi a minha sensação. Eu observando os quadros, eu tive a sensação de tudo aquilo que o artista quis transmitir através da obra dele, né? Ou através das esculturas, que são feitas de cerâmica, são feitas de marfim, são feitas de outros tipos de materiais, ou mesmo através da pintura, que são obras de artes lindas. Eu fiquei apaixonada e é um lugar que eu quero ir visitar sempre, tá? Então, vocês vão pegar o seu livro de filosofar, onde nós vamos ver aí essa situação, se a arte consegue transmitir emoção para você. Antes de te explicar, tá, a atividade do livro, a tia vai colocar um vídeo aí para mostrar para vocês o quanto a arte faz você pensar. Alegria, tristeza, raiva, frustração, tudo isso a partir de uma obra de arte, através da música, ou de um filme, ou de uma pintura, tá? Tudo isso é uma obra de arte e ela pode te transmitir diversas emoções. Então preste atenção no vídeo e depois das explicações que a tia vai dar, tá? Na sua aula do Aprender a Filosofar, que é a aula que nós começamos o dia de hoje. Vamos lá? Ficamos todos assustados com a notícia sobre o coronavírus que se espalhou pelo mundo. Recebemos instruções para ficarmos todos em casa. De primeira, foi uma notícia super alegre. Era uma medida que possivelmente iria resolver esse problema. Mas percebi que ficar muito tempo dentro de casa pode trazer várias outras emoções. Posso ficar mais irritado por não poder sair. E também posso ficar triste, porque tenho saudade dos meus amigos. Sentir falta da alegria que eles me trazem. E com essa pandemia, eu fico com nojo de ver algumas notícias sobre contaminações. Por isso a importância da higienização, limpeza e fugir de qualquer sujeira. Confesso que tudo isso às vezes me dá medo.
medo de perder alguém que amo, com as pessoas que têm ficado doentes no mundo. Mas o que podemos fazer para lidar com essas diversas emoções? Para organizá-las diante das situações e saber lidar com cada uma delas, sem perder o controle. É natural ter essas emoções. É necessário ser gentil com seus sentimentos. Não tenha medo de encará-los. Em período de isolamento, a arte tem sido nossa aliada. Diversos recursos artísticos têm ajudado as pessoas a passarem por esse momento de uma forma mais tranquila. Assistindo um filme, dançando em casa, curtindo música nas lives, pintando aquela parede que estava precisando de uma cor, dentre várias manifestações artísticas que temos consumido nesse período. Olha como a arte tem sido vital para nossas vidas. Nos ensina, nos alegra, nos distrai. Diante de tudo isso, posso afirmar: a arte salva. Vamos lá, vocês vão datar para a tia Miriam das páginas 32, tá? Até a página 35 do seu livro. Você vai ver algumas obras de arte de alguns artistas, tá? Do Eduardo Montes e do Bruno Catalano, tá? Vocês estão vendo aí algumas obras de arte. A primeira é O Grito, tá? Que é uma obra de arte muito conhecida do impressionismo, tá? Ela valoriza a expressão. Ela tá valorizando as expressões, tá? Se você observar o quadro aí, tem um menino assustado, né? A impressão que está sendo passada nesse quadro aí é de susto, ó. Que ele se assustou com algo que apareceu na frente dele, tá? Os artistas impressionistas retratam nas obras um modo de como sentem determinado objeto sendo paisagem, não a realidade supostamente objetiva, tal como uma fotografia. Esse quadro, que é o mais famoso de Eduardo Montes, é interpretado por muitos como a representação de angústia. Olha a expressão que está sendo mostrada nesse quadro do Montes. Olha, a pessoa está assustada, angustiada com algo que viu. Aí embaixo está contando um pouco quem é o Eduardo Montes, que ele começou seus estudos, o pintor norueguês. Ele foi aconselhado a procurar traduzir as cores naquilo que ele sentia, tá? Anos depois, quando passeava pela cidade de Oslo, na Noruega, Montes presenciou um pôr do sol deixou o céu vermelho como sangue. Tremendo de ansiedade, ouviu um grito infinito que parecia atravessar a natureza. Daí surgiu a sua obra mais famosa, a série O Grito, que é esse que vocês estão vendo sendo retratado aí no livro de vocês, tá? Aí ao lado são as estátuas, tá? Da série Viajante, do Bruno Catelano, tá? Que retrata a pessoa com um tranco vazio e uma mala na mão, ó. Vocês estão observando aqui, ó. Tá vazio, tá vendo? Ó, a parte do tronco dele tá vazio e ele tá segurando uma mala, tá? Segundo o escultor, suas obras representam pessoas que não pertencem mais ao seu mundo de origem. Esses viajantes escapam de si mesmo para encontrar terras desconhecidas, ou seja, aquelas pessoas que saíram da sua terra para procurar outros lugares e deixaram esse vazio, né, no interior dos seus corpos. Desde criança, Bruno Catalano se acostumou a viajar de um país ao outro, tá? Nascido em 1960 no Marrocos, aos 10 anos mudou-se com a família para a França. Aos 20 anos, Bruno se tornou marinheiro e passou anos navegando. Nesse período fez suas primeiras esculturas de argila. Mais tarde decidiu se dedicar inteiramente a artes. Em 2004, que é uma de suas obras, estava se deteriorando, resolveu raspá-la e retirar parte do tronco, deixando vazio o interior daquela figura humana, a fim de representar o sentimento de perda de uma pessoa que tem que abandonar seu lar para viver em outro país. Ou seja, é o caso dos imigrantes, né? Que muitos vieram aqui para o Brasil, deixaram seu lugar de origem e vieram
procurar uma vida melhor. É o que acontece com muitas pessoas hoje em dia no mundo, que deixam seu lugar de origem, né, a sua terra. No caso, brasileiros. Tem muitos brasileiros que saíram daqui do Brasil para tentar a sorte, né, em países da Europa, nos Estados Unidos, a fim de ter uma vida melhor. E é isso que o Bruno quis retratar aí nessa escultura dele, né? O vazio que é deixado na pessoa que deixa o seu lar, deixa a sua família, para ir em busca de novos conhecimentos e de novas oportunidades. Vamos continuar vendo as próximas obras. Essa obra que é retratada aí já não é uma obra de arte, né? Foi um músico, ele fez uma música para exprimir uma catástrofe. Bom, essa catástrofe aí foi a bomba de Hiroshima, que foi lançada, tá? Na cidade japonesa de Hiroshima. Aí tá falando que estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram, né? Por causa dessa explosão. E esse músico, então, resolveu criar uma música, né? Para expressar tudo aquilo que ele acha que as pessoas sentiram em relação a esse acontecimento, tá? Ele ganhou um Grammy na categoria de música clássica, tá? O Krzysztof Penderecki, tá? Ele nasceu na Polônia, ele foi estudar violino quando era criança. Então, a obra de arte dele, né? A arte que ele quis transmitir emoção foi através de uma canção, tá? Para expressar tudo aquilo que as pessoas sentiam, o horror, a tristeza, né? Em relação a esta catástrofe que aconteceu em Hiroshima no ano de 1945, quando a bomba atômica foi lançada tanto na cidade de Hiroshima quanto na cidade de Nagasaki, ambas no Japão, tá? Aí era uma expressão de tristeza, de horror, né? De catástrofe. E ele quis passar isso na sua música, que é isso que a arte faz, né? Ela tenta transmitir para você algum tipo de emoção. Você vai sentir na música ou na obra de arte aquilo que o artista estava sentindo no momento em que ele estava fazendo. Bom, como essa atividade do aprender a filosofar está voltada para artes, essas questões você vai responder no seu caderno de artes, tá? Você vai pegar o seu caderninho de artes, fazer o cabeçalho, tudo bonitinho, vai colocar perguntas e respostas no seu caderno de artes, tá? Aí a primeira pergunta, vocês pensam que o modo como o artista se sente influencia a forma como ele retrata algo? Você vai escrever tudo aquilo que você pensa, tá? Vocês pensam que o quadro O Grito é bonito? Vocês acham que aquele quadro do Eduardo Munch é bonito? 3. A arte pode servir para alguma coisa? Por quê? Você viu que ambos os artistas, né? Tanto o que fez a obra de artes lá, a estátua, quanto o Eduardo Munch, quanto o músico, eles criaram algo que serviu para alguma coisa. A música, o quadro, a escultura serviu para mostrar algo. Você acha que a arte pode servir para alguma coisa e para quê, tá? Aí agora vem em relação ao quadro do Eduardo Munch, que é O Grito, tá? Existem cores mais alegres do que outras para você? Existem cores mais alegres do que outras? Porque no quadro do Eduardo Munch, ele tentou transmitir angústia, né? Então não tinha cores alegres, né? Então você acha que existem cores mais alegres do que outras? Número 2. Um dia de sol é mais alegre do que um dia de chuva? E por quê? Por que vocês acham que o dia de sol é mais alegre que um dia de chuva? Tá? 3. Como vocês entendem a palavra inquietação? Para você, o que é inquietação, tá? Aí agora vem as questões sobre a escultura do Bruno Catalano, que é aquela que tem um vazio no tronco, tá? O vazio da estátua, daquelas estátuas do Bruno Catalano, transmitem alguma coisa? Vocês acham que aquela escultura foi feita para transmitir algo? E o que ela transmite, tá? Alguém aqui já mudou de cidade ou escola e sentiu um vazio no novo lugar? Você se sentiu
como diz o ditado, né? Um peixe fora d'água quando você mudou de escola ou mudou de cidade? Aí as últimas questões são sobre a música do Penderecki, tá? A música, qualquer tipo de música, faz vocês sentirem alguma coisa? E o que a música faz você sentir quando você ouve uma música, tá? A música faz vocês pensarem em alguma coisa? O que? O que a música te fez pensar ou te faz pensar? Vocês lembram de outra música que emocionaram vocês? Que outra música que você já ouviu ou que você ouve, tá? Já te emocionou? Que músicas são essas e que emoções elas causam, tá? Essa foi a última questão do livro e das atividades do Filosofar. Então, essas questões você vai responder no caderno de artes, tá? Você vai fazer tudo bonitinho lá no caderno de artes, mas não vai colocar artes não, tá? Aprender a Filosofar, página 35, vai colocar as perguntas e responder, tá? Copiar as perguntas e responder as perguntas, tá? Essas foram as suas atividades do Aprender a Filosofar. Agora vocês vão pegar para tia o seu livrinho de matemática, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade de matemática. Vocês vão datar para tia as páginas 42, 43 e 44, tá? O título da atividade aí é Compreender Informações. Antes da gente começar a atividade, a tia vai passar um vídeo que vai falar um pouco sobre combinações, tá? Aquilo que nós já vimos aí nesse livro de matemática, tá? Que é combinando possibilidades, tá? Então preste atenção no vídeo e depois nas explicações da tia Miriam para você arrasar nas atividades, hein? Vamos lá, fica ligado no vídeo. Para entendermos a ideia de combinações da multiplicação, nós iremos ajudar a Ana a solucionar um problema. Ana vai a uma festa de aniversário, mas não sabe o que vestir. Ela ganhou roupas novas de sua mãe, 3 camisas e 2 calças. De quantas maneiras Ana pode se arrumar para a festa com essas roupas? Então, nós precisamos descobrir aqui o total de combinações que Ana pode fazer com essas roupas. Vamos lá? Ana tem 2 calças. Uma é a azul e ela tem 3 camisas. Ana pode usar a calça azul com a blusa rosa, com a blusa azul e com a blusa verde. Então, aqui ela teria 3 possibilidades. A outra calça é a marrom e ela pode combinar com a blusa rosa, com a blusa azul e com a blusa verde. Aqui, então, ela teria mais 3 possibilidades. Ao todo, Ana teria 6 possibilidades. Mas nós não precisamos fazer todas essas combinações uma a uma. Para facilitar esse processo, podemos realizar uma multiplicação. A decisão 1 é escolher entre 2 calças e a decisão 2 escolher entre 3 camisas. Então, multiplicamos 2 vezes 3 e encontramos 6 possibilidades. Vimos aqui, então, a ideia de combinações da multiplicação. Vamos lá, começando a nossa atividade. Leia o diálogo. Quero comprar um peixinho de estimação e um aquário para ele. Temos peixinhos azuis e laranja e aquários redondos e retangulares, ó. Possibilidades. Lembra que você viu aí no vídeo? Ele tem possibilidade de comprar peixinhos azuis, peixinhos laranjas, aquários redondos e aquários retangulares. Aí tem a árvore das possibilidades das compras, tá? Aí você tá vendo aí o peixinho da cor
azul e o aquário redondo e o aquário retangular. Então, você vai colocar nos espaços aquilo que está faltando, ó, peixinho azul e... Aí, que forma tem esse aquário aqui, tá? Aí, aqui tá faltando o nome do peixinho. Qual é a cor do peixinho? Peixe, aquário retangular. O aquário já tem, falta o nome e a cor do peixe. Aqui já tem peixe azul, aqui falta a forma do aquário. É onde você vai colocar a possibilidade, tá? Agora, vamos para o segundo peixinho, que é a segunda possibilidade. Ó, ali tá faltando a cor do peixe. Peixe e aquário retangular. Aí embaixo tá faltando o peixe e o aquário. Aí você vai colocar, tá? O peixe, a cor, o aquário e a forma que está faltando. Se você colocar redondo ali em cima, aqui embaixo você não vai poder botar redondo de novo, tá? E a mesma coisa se você for trocar, colocar retangular, abaixo você vai ter que colocar outra forma do aquário. A letrinha B está perguntando quantas são as possibilidades de compra de um peixe de um aquário, quantas possibilidades que você colocou ali em cima, tá? A quantidade de possibilidades para compra do aquário e do peixe. Vamos para a letra C. Agora, multiplique o número de tipos de peixe pelo número de tipo de aquário. Em seguida, compare esse resultado com o número de possibilidades de compra de um peixe e de um aquário que você encontrou. Então, aqui você vai multiplicar o número de possibilidades de peixe com o número de possibilidades de aquário. Quantos tipos de aquário tem? 2. Quantos tipos de peixe tem? 2. Então, você vai multiplicar o 2 vezes 2 para chegar em um resultado, tá? Essa aí você vai ter que fazer aqui na letrinha C. Vamos para o número 3. Carlos inventou um código com letra e número para emplacar os carrinhos de sua coleção. O código tem uma letra A ou B e um número 1, 2 ou 3. Veja 2 exemplos. A1, B3. Complete a árvore de possibilidade e forme placas. Bom, tem as letras A e a letra B, né? Que são as letras que o Carlos escolheu, letra A e letra B. Aí tem o número 1. Qual número vem depois do 1? E qual número vem depois do número que você colocou? Aí tem a placa A1. Aí você vai colocar aqui o númerozinho aqui e aqui A com o número que você colocou. Aqui A e o número que você colocou. Na sequência numérica, 1. Na letrinha B, você vai fazer a mesma coisa. Aqui já tem o B3. Que número vem antes do 3 e que número vem antes deste número que vem antes do 3. Assim que você vai completar, tá? Mesma coisa aqui. A1, quem vem depois do 1 e quem vem depois do número que você colocou após o número 1. Aí você vai completar aqui os mesmos numerozinhos, tá? Onde tem números, você vai colocar números. E aqui onde está a placa, você vai colocar a letrinha A e o número, a letrinha B com o númerozinho, tá? Igual tá aqui, ó, o B3 e igual tá aqui o A1. Você vai completar a sequência numérica, tá? Aí a perguntinha na letra B, quantas são as possibilidades de placas? Quantas possibilidades você fez ali de placas? Da letra A e da letra B. Quantas possibilidades foram? Vamos lá, mais uma sobre possibilidades. Mais uma aí sobre possibilidades, atividade. Ricardo vende balões de 3 formatos diferentes. Ó, ele vende em forma de cão, em forma de gato e em forma de urso. E há 2 possibilidades de cor. Cor azul, cor de balão azul e cor de balão verde para cada formato.
Complete a árvore de possibilidades de tipos diferentes desses balões. Ó, o Ricardo vende balão de cão, de gato e de urso. Para começar, você vai escrever as formas do balão. Ó, ali já tem de cão e de gato. Qual a forma que está faltando? Aí você vai completar ali. Depois, as cores. Quais são as cores de balão? Azul e... Você vai colocar outra cor aqui, a mesma coisa, tá? E aqui na outra que você vai escrever. Ele só tem duas possibilidades de cor, azul e verde. Então, é isso que você vai escrever nesses quadros em relação à cor, tá? As formas estão aí em cima, só tá faltando um animal, né? Que é a forma do balão do animal que tá faltando, que você vai escrever. As cores só tem duas possibilidades, azul e verde. O azul já tem, você vai escrever a que está faltando. E as duas possibilidades que tem do cão e do gato, você vai escrever aqui também. São as mesmas possibilidades, tá? Para as três formas de balão. Só tem duas cores, não tem outras cores. Só o azul e o verde. Aí você já fez a árvore da possibilidade na letra A. Aí na letra B está perguntando. Escreva uma multiplicação para essa situação que tenha como resultado o número de tipos de balão que Ricardo vende. Qual é a multiplicação que você vai fazer aqui, tá? Em forma de continha, de multiplicar. Qual é a multiplicação que pode ser feita aqui, tá? Na letrinha B, suponha que além das cores azul e verde também tivessem a cor laranja. Qual seria o número de tipos de balões que ele venderia, tá? Qual o número de balões que ele venderia? Se entrasse mais uma cor. E se além das três cores e das três formas tivesse os tamanhos grande e pequeno? Qual seria o número de tipos de balões que ele venderia? Se além das três cores e das três formas tivesse tamanho grande e pequeno, qual seria o número de tipos de balões que ele venderia? Agora vamos para a página 44, mais atividades, que é a última página aí de matemática de hoje, tá? Há uma mancha de tinta escondendo alguns dos azulejos que cobrem a parede. Quantos azulejos foram usados para cobrir a parede? Você vai ter que contar todos, tá? Até esse que tá com a manchinha. Você vai ter que contar, tá bom? Até os que estão manchados que não está aparecendo. Foram usados, tararam, tararam, azulejos para cobrir a parede. Você vai ter que contar todos eles, tá? Até esses que não estão aparecendo. Lembra que é uma multiplicação, que aí fica mais fácil, tá? Você multiplica o número, ó, 4 vezes a quantidade aqui, ó, de azulejos, que aí você vai chegar no resultado, tá? Lembra sempre da multiplicação. Estevão comprou um sofá e vai pagá-lo em 7 parcelas de R$105. Quanto Estevão pagará em reais pelo sofá? Lembra que a tia gosta que faz o cálculo, tá? Você vai multiplicar 105 vezes 7 para chegar no total do valor do sofá do Estevão, tá? Estevão pagará reais pelo sofá. Faz a continha no espaço que tem no livro, tá? 105 vezes 7 e coloca o resultado de quanto o Estevão vai pagar no sofá, tá? 3. Você vai calcular o resultado das multiplicações dos espaços que tem no seu livro. 26 vezes 6, 108 vezes 5, 329 vezes 2. Lembrando que são contas que têm agrupamento. Lembra que a tia já explicou. Quando tem conta com o resultado que agrupa, unidade fica, dezena sobe no outro número, tá? Os números não ficam juntos, unidade e dezena, eles separam. É colocada a unidade e sobe a dezena no próximo número, tá ok? Por exemplo, vamos supor, ó, aqui nessa daqui, 2 vezes 9.
2 vezes 9 é 18. O 8 é a unidade, o 1 é a dezena, que é o 10. Então, o 8 fica e o 1, que representa a dezena, sobe para multiplicar lá junto com 2, tá? 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5, tá? Não esqueça, dezena sobe, unidade fica, sempre que for fazer contas com agrupamentos. Fechamos aí matemática e vamos para a aula de ciências. Antes da tia começar as explicações de ciências, a tia vai colocar um vídeo que fala um pouco sobre o assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é o ar, tá? O ar do nosso planeta e todos os seus componentes. O ar. Onde está o ar? Não podemos enxergá-lo, mas podemos sentir. Uma camada de ar chamada atmosfera envolve o nosso planeta. O ar invisível, porém, percebe sua existência quando abrimos a janela da classe e vemos a cortina se mover, balançando as roupas do varal, movendo as folhas das árvores, movimentando os barcos nas águas, fazendo girar os moinhos e os cataventos. Até os chapéus voam. Composição do ar. Você já sabe que existe uma camada de ar envolvendo o nosso planeta, que é chamada a atmosfera. Sem a atmosfera, não haveria vida na Terra. Os seres humanos, os outros animais e as plantas necessitam do ar para sobreviver. Nossa saúde depende da qualidade do ar. Numerosas doenças infecciosas são transmitidas pelo ar. O ar é uma mistura de vários gases. Por exemplo, gás carbônico, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e etc. O ar contém ainda vapor de água e poeiras. O oxigênio é fundamental para a vida dos seres humanos, dos animais e também das plantas. O gás carbônico é utilizado pelas plantas para a produção do próprio alimento. O ar é incolor, mas a atmosfera dispersa a radiação azul do Sol. Por isso, o céu é azul. Nós já vimos, né, o vídeo falando um pouco sobre o ar. Vamos pegar o nosso livro e o nosso amigo marca texto para poder estar marcando algumas coisas importantes aí que vão aparecer nesse texto, tá? A primeira delas vocês vão marcar, vocês já conhecem, né, mas não custa nada marcar. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, tá? O nosso planeta Terra é envolto em algumas camadas de ar e entre elas está a atmosfera, tá? Você vai marcar para tia. O ar é uma mistura de gases. Os principais gases que compõem o ar são o nitrogênio e o oxigênio. Há também o gás carbônico e o vapor d'água. Você vai marcar para tia, tá? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água. Todos esses são gases que compõem o nosso planeta, tá? Existem alguns outros tipos de gases, mas em quantidades bem menor. A concentração de ar é maior próxima à superfície do planeta, ou seja, próxima a nós, seres humanos. Conforme a altura em relação ao nível do mar aumenta, o ar vai se tornando mais rarefeito, ou seja, a quantidade de ar diminui. É por isso que quando os astronautas vão para o espaço, eles precisam ter o oxigênio nas roupas, tá? Porque no espaço não tem oxigênio e conforme vai subindo as camadas de ar do nosso planeta, o oxigênio vai diminuindo. Você pode ver, ó, que no espaço, aqui, ó, não tem oxigênio, que é onde ficam os astronautas, né? Aqui nessa parte aqui do nosso planeta é insuficiente, por isso que tem alguns alpinistas que sobem em algumas montanhas, que quando eles vão subindo, o ar vai ficando... A gente mesmo, quando está subindo a uma certa altitude, né? O ar vai faltando algumas vezes, então, isso acontece porque vai diminuindo a quantidade de ar em determinados locais, tá? Aí aqui mais próximo onde nós estamos, né, que é a chamada biosfera, a quantidade de gás oxigênio é suficiente para a vida humana, que é onde nós estamos, né? Nós, seres humanos, plantas. Aí tá a representação de gás oxigênio disponível na
a atmosfera em diferentes altitudes. Quanto mais longe da superfície, menor é a quantidade de ar. Ó, conforme vai subindo, a quantidade de ar vai diminuindo. A atmosfera é fundamental para a vida no planeta, pois ela reflete parte dos raios solares que chegam à Terra e obtém parte dos raios que atingem a superfície. Sem a atmosfera, o planeta seria muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Aí aqui está uma representação de como são os raios solares, tá? Como os raios solares chegam até a gente. Nessa primeira, ele bate, reflete, volta de novo, né? Para fora. Na segunda, ele bate, desce, bate no nosso planeta, reflete, né? Na superfície da Terra e retorna. Na terceira, os raios solares são retidos na atmosfera, que é quando aquece, né, o nosso planeta, que faz o nosso planeta ficar quentinho, de uma maneira que nós, seres humanos e os outros seres existentes no planeta possam sobreviver. Aí tá falando, né, os raios solares são refletidos pela atmosfera. 2, os raios solares refletidos na superfície da Terra, ou seja, eles refletem na Terra, ó. Eles batem e voltam, retornam, tá? E na terceira, eles batem na nossa superfície, retornam para a atmosfera e voltam para aquecer, tá? O nosso planeta, para ele ficar quentinho, para a gente poder viver, né? Bem quentinho. Ter a temperatura ideal para cada um de nós aqui no nosso planeta, dependendo de onde nós vivemos, né? Onde a gente vive num lugar frio, né? Ele reflete, né, para ficar quentinho, mas mesmo assim a temperatura do lugar, dependendo do lugar, é gelado mesmo, tá? Aí tem o Você Sabia, né, sobre a formação dos ventos, tá? O ar quente sobe e desce o ar frio, tá, para a Terra. Quem tem um ar condicionado daqueles que é sprinter, né, que abre, fecha, dá para ver bem esse movimento do ar, né? Quando ele sobe, que ele abre, fica o ar quente. Quando ele desce, ele refrigera o lugar, tá? O ar se desloca quando há diferença de temperatura entre duas regiões. Ao ser aquecido, o ar se expande e tende a subir. Com isso, o ar frio tende a ficar mais próximo da superfície. Se o local da Terra recebe mais calor do Sol que o outro, o ar próximo a esse local fica mais aquecido. Esse ar quente sobe para as partes mais altas da atmosfera e o ar frio desce, tomando o lugar do ar quente que subiu. Esse deslocamento do ar forma o vento, que é o que ocorre, né? Quando sobe o ar quente, desce o ar frio, vai formando o vento. Aí o próximo tópico está falando um pouco da poluição do ar, né, que faz mal à nossa saúde, o uso dos meios de transporte. Aí nós vimos no nosso livro do trajeto, né, a gasolina, o óleo diesel, nós vimos que são bastante poluentes, tá? A emissão de poluentes por indústrias e queimadas em florestas são exemplos de atividades que causam poluição do ar. Aí tem uma poluição, ó, de uma fábrica, né? Alguns gases que são soltados aí na atmosfera, que vai acumulando e fazendo aquele efeito que nós aprendemos no trajeto, o efeito estufa, que vai formar o fenômeno que é conhecido como o aquecimento global, tá? O fenômeno conhecido como aquecimento global é causado pelo efeito estufa, tá? Conforme o número de gases vão se retendo na atmosfera do nosso planeta, vai aumentando a temperatura, fazendo com que locais que são gelados, né, como as calotas polares, acabam derretendo, né? Que é o que nós estamos vendo aí, um derretimento muito grande das calotas polares, devido a esse aquecimento global, porque o nosso planeta vai acabando virando um micro-ondas, né? Aquecendo com nós todos aqui dentro, tá? Esse é o mal causado pela poluição, tá ok? Aí agora nós vamos ver aí um vídeo bem interessante que vai falar sobre os balões, tá? Tudo sobre os balões, que o balão é o ar quente que faz ele subir, viu? Lembra que o lado do ar quente que sobe? Então, vocês vão ver aí no balão.
Como os balões conseguem voar? Afinal, eles não têm asas, nem hélices, nem mesmo motores. A resposta, como você pode imaginar, está relacionada com aquela chama que se encontra na boca do balão. Essa chama, normalmente, é alimentada por um gás armazenado em um pequeno botijão no cesto do balão. Para voar, o ar dentro do balão tem de estar cerca de 3 vezes mais quente que o ar do lado de fora. Os primeiros balões surgiram há mais de 230 anos. Ao longo do tempo, foram desenvolvidas tecnologias que tornaram os voos mais seguros e possibilitaram que os balões voassem mais alto e por distâncias maiores. Os balões já foram usados para fins militares, servindo como meio de transporte de pessoas e materiais durante as guerras, e também para vigilância e comunicação. Atualmente, os balões se destinam principalmente ao lazer e ao esporte conhecido como balonismo. Em 2014, o Brasil sediou pela primeira vez o Campeonato Mundial de Balonismo, na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo. Essa competição contou com 59 equipes de 22 países, e o terceiro colocado foi um piloto brasileiro. Bom, agora que nós vimos aí esse vídeo bem bacana falando dos balões, né? Vocês vão responder as atividades aí, tá? No número 1, porque a atmosfera é fundamental para a vida no planeta Terra, tá? Número 2, observe a imagem e reflita e responda. Olha, o nosso astronauta. Quem aí já baixou aquele aplicativo que a tia falou, hein? Da Estação Internacional Espacial, para vocês poderem ver os astronautas passeando no espaço. A tia deu essa dica aí para vocês baixarem, né? O aplicativo da Estação Espacial Internacional, que aí vocês podem ver a Terra, né? Pelo lado de fora, que eles têm a câmera, mostra a Terra todinha. Pode ver os astronautas passeando assim, ó, como eles estão aqui, ó. Passeando no espaço, consertando. Vocês podem ver tudo isso aí por esse aplicativo. Observe a imagem, reflita e responda. Por que o astronauta precisa de roupas e equipamentos especiais para sobreviver no espaço? Por que ele precisa de todo esse equipamento aqui, ó? Esse nosso amigo astronauta que está na Estação Espacial Internacional. Por que ele precisa de todo esse equipamento para sobreviver no espaço? Aí você vai colocar a resposta aqui. Número 3. Por que é comum que aparelhos de ar-condicionado sejam instalados no alto dos cômodos e aquecedores como lareiras fiquem na parte de baixo? Por que os ar-condicionados têm que ser instalados em cima e as lareiras podem ficar na parte de baixo das casas, tá? Aí você vai responder aqui na letrinha, nesse quadradinho, nas linhas que tem no seu livro, tá bom? Número 4. Alguns meios de transporte são considerados menos poluentes porque não são movidos a gasolina nem a óleo diesel. Escreva o nome de 2 meios de transporte menos poluentes, ou seja, meios de transporte que não são movidos por nenhum tipo de gasolina ou óleo diesel ou petróleo ou álcool, etanol, metanol, tá? Vocês vão escrever 2 meios de transportes que são menos poluentes, tá legal? 5. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Gás carbônico não influencia o aquecimento global, pois ele é emitido pelas atividades humanas. Verdadeiro ou falso? A poluição do ar faz mal à saúde, verdadeiro ou falso? O excesso de gases poluentes na atmosfera pode reduzir a temperatura da Terra, verdadeiro ou falso? Os gases emitidos pelas atividades humanas se acumulam na atmosfera e aumentam a retenção do calor emitidos pelo Sol na Terra, elevando a temperatura do planeta, fazendo com que o nosso planeta acabe virando um micro-ondas, verdadeiro ou falso?
Aí você vai reescrever corretamente as frases falsas, tá? As que você colocou como falsas, você vai reescrevê-las e torná-las verdadeiras. Observe o quadrinho. Olha, tadinho do nosso ursinho. Olha, o pinguim também. Aquecimento global. Estou com saudade de correr no gelo. Olha o que o aquecimento global faz com a casinha deles. Olha, que tristeza, né? Tá diminuindo as calotas polares, que é onde vivem esses animais, tá? Que eles sobrevivem em locais frios, tá? O que a imagem representa? O que ela tá representando, tá? Bumerangue, observe novamente a abertura da imagem desta unidade. Como é possível identificar o vento nela? Como que foi possível identificar o vento nesta imagem, tá? Nessa questão aqui do ursinho, do aquecimento global, que ele tá falando assim, estou com saudade de correr no gelo. Aí aqui é para você responder o que causa o aquecimento global, tá? O que causa o aquecimento global, que tá acabando com a casinha do ursinho e do pinguim, tá? Com essa atividade aí relacionada ao aquecimento global e pedindo sempre para vocês economizarem, né? Para que possamos ter um planeta aí sustentável e saudável para todos, tanto para seres humanos quanto para os animais. A tia termina as aulas de hoje, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.